Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio desse podcast em 2021. E um episódio aguardado, como eu estava com saudades de conversar com essas minhas queridas amigas e retomarmos o nosso clube do livro, né? Porque esse é o nosso convite para você que nos ouve, a fazer parte do nosso clube de livro. E nós estamos numa jornada lendo e compartilhando sobre o tema contentamento, de um livro da Nancy Wilson que se chama Contentamento, e tem sido muito especial. Esse é o 5º episódio já que nós gravamos. Cada episódio é um capítulo. Também é uma desculpa, né, para poder compartilhar, para poder estar junto, mesmo que um pouquinho separadas. A gente tá gravando online ainda, eu já falei isso no último episódio, mas é muito especial. Eu sou muito enriquecida por compartilhar com essas amigas, outras amigas que Deus tem colocado na minha vida, sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, como isso me encoraja. Mas quero agora dar um oizinho para cada uma delas, chamar cada uma delas para nossa conversa e também te convidar, se você ainda não ouviu os outros episódios, volta lá, desde o episódio 1 do contentamento, da jornada de contentamento. Na verdade é parte 1, né? O episódio 1 não é esse, nós começamos no episódio 2. Mas você pode ouvir e chegar até aqui conosco. Então vamos lá. Oi, Bianca Gimenez. Como vai, minha querida? Olá. Sejam bem-vindos. Eu estou bem, estou muito animada, um pouco nervosa para retomarmos essa caminhada. Tá enferrujada. Tô enferrujada. Tô bem enferrujada. Mas é isso. Muito bom. Oi, Camila Muniz. Oi, meninas. Também estou animada por estar de volta. E um texto, mais uma vez, um capítulo que foi forte, assim, foi encorajador, mas também muito preciso neste momento. Que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Amém com todas as letras, Cá. Muito verdade isso. Oi, Dri, Adriana Shibata. Oi, tudo bem, pessoal? Feliz 2021. Sim. Vamos ver o que o Senhor nos preparou para esse ano. Sempre prazer estar aqui com vocês. Privilégio. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço. É uma caminhadinha aí longa, né? Nós temos 10 capítulos nesse livro, se não me engano. Mas a gente estava até conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravação. E aí fica sempre o meu incentivo para você fazer essa leitura. É um livro curtinho, que parece até inofensivo, mas graças a Deus, né? A autora conseguiu, de forma muito objetiva, prática, clara, tocar nos pontos certos. E quando eu digo ponto certo, são aqueles pontos que doem, viu, gente? Não é ponto que massageia, não. É nos pontos que doem. Mas também estávamos compartilhando aqui que isso é bom, né? Como isso é bom. E aí estamos hoje em mais um capítulo que, olha, eu diria, do início ao fim, foi pra mim, entendeu? Não tenho o que dizer, não tem como fugir, não tem como fingir. Foi pra mim e eu tenho certeza que foi para todas nós aqui, elas já me disseram isso, e também para você que vai ouvir esse nosso compartilhar sobre o capítulo, ou talvez ler o capítulo 5 do livro Contentamento, e o título desse capítulo é A Armadilha Mental. Então, esse é o título, inclusive, desse episódio. Cada episódio que nós gravamos, o título deles é o título do capítulo, que também ajuda você aí a identificar se você está acompanhando também com a leitura, né? E isso é muito interessante. Eu quero agradecer os feedbacks que a gente sempre tem sobre, em especial esses episódios que eu compartilho com elas. Muito obrigada, isso alegra o nosso coração, nós somos gratas a Deus, porque de alguma forma você tem sido abençoado, abençoada. Nós sabemos que isso é
graça e misericórdia do nosso Deus sobre nós e de alguma forma tenha alcançado também a sua vida, porque Deus faz essas coisas, né? Apesar de nós. Mas eu queria sempre, começo dando essa introduçãozinha do capítulo, né? Daquilo que falou comigo, já que é um clube do livro. Então, se você nunca participou de um clube de livro, os que eu participei, assim, cada uma compartilha e a gente divide aquilo que chamou mais atenção, né? Na leitura, na meditação, na reflexão sobre o capítulo. Mas uma coisa que eu diria, né, sobre a armadilha mental. Que título, né, gente? Eu começaria dizendo assim, que a luta contra o descontentamento, ou, como eu sempre digo, a luta pelo contentamento começa dentro de nós e não fora de nós. Não é uma luta que diz respeito às circunstâncias primeiramente. O descontentamento, ele nasce, assim como o contentamento, é de dentro para fora e não o contrário. E é sobre isso que a gente vai falar no nível da mente, né? E, portanto, dos nossos pensamentos. E pensar é uma atividade, né, constante e interna. Então, ninguém lê os meus pensamentos, né? Nenhum ser humano faz isso, a não ser o próprio Deus, que, como diz o Salmo 139, sabe o que eu vou falar antes de chegar na minha boca. Salvo o próprio Deus que me fez, que me conhece, que te conhece, ninguém lê meus pensamentos, é algo interno. Mas é constante. Eu lembro de uma conversa que a gente teve num outro grupo de livro que a Camila disse que fez uma pesquisa sobre quantos pensamentos nós temos num dia só. Depois, Cássia, fala pra gente se você lembra esse número, mas eu lembro que eram muitos, milhares de pensamentos que nós podemos ter por dia. Nossa mente não para. Mas é fato, Deus nos fez seres pensantes. Deus nos deu a capacidade de pensar. E com os nossos pensamentos, nós estamos interpretando, nós estamos avaliando, nós estamos observando, nós estamos lembrando, nós estamos remoendo, nós estamos calculando, imaginando. Nós estamos fazendo tudo isso e muito mais. E fato é, então, que a gente pode também observar e comprovar pela palavra de Deus que os nossos pensamentos afetam diretamente os nossos sentimentos. Eles afetam os nossos sentimentos e, portanto, afetam, por fim, as nossas ações, a nossa prática, a nossa vida fora dos nossos pensamentos, né? Então, a gente pode também dizer que os pensamentos têm consequências. O que nós pensamos gera consequências. Mas é importante lembrar que, mais profundo do que isso, os nossos pensamentos também revelam uma raiz. E geralmente a raiz que os nossos pensamentos revelam é a raiz do que nós cremos, é a raiz das nossas crenças, é a raiz da nossa fé, é o fundamento. E a gente já falou sobre isso na parte 2, que diz respeito ao capítulo 2 desse mesmo livro, que se chama As Promessas de Deus. E aí você pode também voltar lá e ouvir esse episódio, se você quiser. Mas é importante lembrar, a autora nesse livro é muito interessante, ela sempre leva a algo muito claro, como eu já disse, é um sentido muito prático, que a gente lê e fala assim, poxa, isso acontece comigo, eu percebo isso na minha vida. Mas também é verdade que sempre é importante a gente cavar mais fundo e a gente avaliar o nosso coração e a fidelidade do nosso coração, porque no fim a crença diz respeito a isso, a quem eu adoro. É a Deus ou é a mim mesma? Né? A raiz está ali. Então é um convite também, a gente vai falar sobre pensamentos, e é um convite também para a gente avaliar então o que isso tem revelado do nosso próprio coração. Mas uma coisa muito interessante que ela propõe, o primeiro exercício que ela propõe nesse capítulo e que vai de alguma forma ser repetido ao longo de todo o capítulo é que a gente precisa prestar atenção no que a gente pensa. A gente precisa ter noção do que a gente pensa. E isso é muito importante nesse capítulo. Por quê? Porque o que nós pensamos importa. Eu vou repetir essa frase. O que nós pensamos importa. E tudo isso tá na Bíblia, gente. A Bíblia diz isso.
A Bíblia diz que o que nós pensamos importa. E a Bíblia fala que nós, inclusive, devemos cuidar dos nossos pensamentos, ocupar os nossos pensamentos com determinadas verdades, com a verdade da palavra de Deus, e desocupar, digamos, com as distrações e com pensamentos que são, na verdade, enraizados na mentira que vem do engano do nosso próprio coração e também do inimigo das nossas almas, né? E aí, ela diz que a nossa mente tem uma tendência. Então, tô dizendo aqui o seguinte, que a gente precisa prestar atenção no que a gente pensa, porque fatalmente nós vamos pensar. Os nossos pensamentos, eles têm uma tendência, uma facilidade de ser levado para um lado ou para o outro, para onde quer que seja, se for deixado por conta própria. E se for deixado por conta própria, normalmente os nossos pensamentos se afundam num lugar que ela vai chamar de lixo. A gente poderia chamar de muitas coisas. Ela escolheu essa figura, lixo, lixeira. E ela diz assim, que a nossa tendência natural, quando deixamos os nossos pensamentos por conta própria, consegui falar, a gente escava, a gente desenterra coisas carnais, mundanas, mentiras, coisas injustas, impuras, desagradáveis. A gente escava os nossos próprios pecados, os pecados dos outros, amargura, preocupação. E a lista é imensa. Eu não sei você, mas a minha lista é grande se eu for listá-la. E aí é aquilo, né? A gente então, se os nossos pensamentos estão sendo alimentados no lixo, dia após dia, a gente acaba, ela diz isso muito claro, né? A gente acaba se perguntando, por que eu tô tão preocupada? Por que eu tô tão amargurada? Por que eu tô tão descontente? Por que eu estou tão fraca? Por quê? Mas, na verdade, isso já é fruto dos nossos pensamentos se alimentando de lixo. E sabe o que é interessante, meninas? Eu tava lendo esse início e eu lembrei muito daquele filme Toy Story 4, que tem o personagem do Garfinho. E aí, se você não assistiu, me desculpe, eu não sei se eu vou dar spoiler ou não, acho que não. Mas a menininha faz um brinquedo, né, de produtos recicláveis, né, um garfinho e coisas que ela encontra lá de coisas recicláveis. E isso se torna um brinquedo. Se você conhece a história do Toy Story, os brinquedos têm vida, né? E aí o garfinho, ele não quer ser um brinquedo, ele quer ir pro lixo, porque ele veio do lixo. Então, você coloca o garfinho, você não, né? O garfinho é colocado lá com a menina, o Woody coloca o garfinho pra brincar com a menina e o garfinho cai no lixo. E ele fica a noite inteira voltando pro lixo, porque ele não entendeu quem ele é. Ele não entendeu o propósito dele, ele quer voltar pra onde ele veio. E quando eu li, eu lembrava muito disso. Eu sempre falo isso, quando eu assisti esse filme, eu tive essa reflexão sobre a minha própria vida, sobre as nossas vidas como pecadores, porque a verdade é, um coração pecador, enganoso, uma mente se deixada a navegar sem rumo, ela vai cair no lixo, ela vai cair no abismo. Ela vai se alimentar do que não edifica, certo? Essa é a nossa tendência, eu admito isso. E aí, a esperança está em que o capítulo não termina aqui. Por quê? Porque é o que eu disse, a Bíblia diz, então, que o que eu penso importa, porque Deus nos diz na palavra que é possível, pela graça de Deus, colocarmos a nossa mente em coisas melhores. É possível tirar a nossa mente do lixo e colocar em coisas melhores. E um dos versículos citados nesse capítulo é Colossenses 3, de 1 a 2. E ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E isso fica muito claro, né? Eu confesso, eu já falei isso outras vezes, que às vezes quando eu li esse versículo, pense nas coisas do alto, não da terra. Eu às vezes ficava imaginando assim, será que eu não posso pensar em nada da terra?
E eu sempre volto no sentido desse verso. E o sentido desse verso é, ele começa dizendo, já que vocês foram resgatados, transformados, já que vocês foram transportados das trevas para a luz, que vocês estão em Cristo, vocês podem pensar em coisas melhores. Vocês devem exercitar a sua mente em colocá-la em coisas mais altas. É ter um foco. Esse verso, quando ele fala sobre pensar nas coisas do alto, ele está dizendo que é alguém que foca o pensamento num alvo. Eu sempre costumo dizer que esse verso me diz assim, que é alguém que pisa na terra com a mente no alto. É alguém que vive sendo regido por uma lei que está acima e vem de Deus. É alguém que tem uma mente focada não naquilo que passa, mas naquilo que perdura. Então as circunstâncias dessa terra, elas não vão ser o meu foco. O alto vai ser o meu foco. E a verdade é que a palavra diz que nós podemos e nós devemos e nós precisamos pensar nas coisas do alto. Nós precisamos pensar no evangelho da graça de Deus, nas promessas de Deus, na pessoa de Jesus. E deixarmos, então, a autora volta a dizer, de nos alimentarmos de lixo. Porque quando a gente faz isso, a gente está trocando uma mesa farta, uma mesa que nos alimenta, uma mesa que nos transforma, uma mesa de comida que nos satisfaz por lixo. E isso é muito confrontador. E isso precisa ser dito. Porque eu faço isso muitas vezes. E porque eu preciso ser resgatada. E sabe outra coisa que eu ia falar? Porque muitas vezes a gente cai engano após engano, né? O Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. E a gente larga as rédeas mesmo dos nossos pensamentos e a gente se deixa, né, levar. Aqui em casa passou Covid, viu, gente? A gente teve aqui positivo para Covid. Nós não tivemos sintomas muito graves, graças a Deus, como eu sei que outras pessoas têm, mas eu perdi o meu olfato. E assim, é 100%, você não sente o cheiro de nada. Eu não senti o cheiro de nada, nada. Podia pôr o nariz dentro do pote de café, não tinha cheiro. E eu fiquei pensando nisso, né? Que assim, se talvez eu tivesse fechado os meus olhos e alguém me desse lixo pra comer, eu ia comer e não ia saber. Eu não ia saber. E eu lembrei, quando eu pensei nisso, de Hebreus 3:13, que fala assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque às vezes acontece isso, a gente é tão levado por pensamentos de lixo que a gente nem discerne mais isso. E a gente se boicota, e a gente fala, não só hoje, porque é isso mesmo, porque é difícil mesmo, porque eu tô descontente mesmo, porque a minha situação é essa mesmo, porque eu, e a gente vai cauterizando os nossos sentidos. A gente não tem mais discernimento, a gente não difere mais lixo. A gente se deixa levar pelo engano do pecado. Ou seja, não é uma atitude passiva. Esses dias eu falei pra Adri, não sei se você vai lembrar, acho que eu mandei uma mensagem. A gente precisa tomar a armadura de Deus. Eu não vou ler aqui que vai ficar longo. Efésios 6, leia isso. Tome a armadura de Deus, porque Deus nos capacita a lutar pelos nossos pensamentos. Porque Ele nos dá as armas e Ele nos dá o alimento que mata o lixo, que limpa o lixo. E então a autora vai bater muito assim que isso requer disciplina, requer tomar as rédeas do nosso pensamento, paciência, eu diria fé, dependência, humildade, arrependimento, pedir ajuda. Por quê? Porque nós temos a graça de Deus. Porque nós podemos ser restauradas no Senhor. E a gente pode aumentar a nossa compreensão do Evangelho, a gente pode se lembrar e lembrar uns aos outros que nós já fomos resgatadas, que nós já não estamos mais no lixo. E o mais interessante, aí eu já tô passando para o final, é o quê? Que a Bíblia diz como nós fazemos isso.
Como nós fazemos isso? Então, por exemplo, Filipenses 4, um texto tão conhecido, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Paulo vai falar antes assim: não andem ansiosos por coisa alguma, antes tomem as suas aflições, tomem as suas angústias e coloquem oração e súplicas diante do Senhor. E ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso é uma promessa real. Então eu diria, primeiro, precisamos tomar os nossos pensamentos e colocá-los no lugar certo, na palavra de Deus. Segundo, nós não podemos ser passivas naquilo que nós ouvimos, até do nosso próprio coração. Eu lembrei, quando eu li isso, do Salmo 42, porque o Salmo 42 diz assim: por que está tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E ele responde para si mesmo, o salmista. E é o que a gente precisa fazer. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Repita e repita e repita, e o quanto eu preciso fazer isso. Terceiro, meditar, que é ruminar as verdades da palavra de Deus. Queridas e queridos, eu estou falando isso dentro de uma realidade de que isso acontece no nosso dia a dia. Não acontece no domingo, quando eu sento para ouvir a mensagem na minha igreja. Ali eu sou renovada, eu recebo, mas eu vou fazer isso na segunda-feira, quando as coisas dão errado, quando eu perco a paciência com meu filho, quando eu tô irritada, porque no caso das mulheres eu tô de TPM, né? É ali que nós somos feitas, chamadas a exercitar isso. Então, terceiro, ruminar e meditar, né? Meditar na palavra. O Salmo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, diz assim: sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E continua dizendo: será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação certa. E quarto, para eu terminar, substitua, não esvazie. Não adianta só a gente esvaziar os pensamentos. Não existe isso, na verdade. Não existe esvaziar pensamento. A gente precisa substituir os pensamentos. Tem um versículo lá em Hebreus 3, que é o primeiro versículo. Ele fala assim: irmãos, fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixar é colocar e permanecer constantemente, né? E eu já disse, onde isso acontece? No meu dia a dia. E aí ela diz, né, no finalzinho do capítulo: o problema pode não desaparecer, mas o descontentamento sim. E eu diria, nós não vamos colher frutos diferentes se nós plantarmos e continuarmos plantando as mesmas sementes de lixo. E sabe, queridas, assim, eu lembrei de 1 Coríntios 2,16, né? Que é uma afirmação. Eu não vou aqui explicar o que significa isso profundamente. Eu só preciso dizer, Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. E o que isso significa? Isso significa que eu não preciso ir para a lixeira porque eu já estou na luz. Porque a minha mente já foi renovada, eu não preciso. Né? E quando ela termina o capítulo, eu quero ler bem devagar, talvez alguém vai falar aqui na conversa, eu não vou responder essas perguntas. Eu vou só fazer as perguntas para quem está nos ouvindo, depois dessa pequena introdução que foi longa, eu sei. As minhas amigas já estão me olhando com aquele olhar meio torto. Mas vocês têm o tempo que quiser, tá? Não briguem comigo, não. Mas ela faz 5 perguntas importantíssimas. Eu vou ler buscando abençoar quem nos ouve. Porque foi muito bom ler essas perguntas e meditar nelas. Primeira, quais são os momentos principais durante o seu dia quando sua mente tem vontade de voltar-se à lixeira? 2, quais são os seus itens favoritos na lixeira? 3, em quais descontentamentos você tem meditado, ruminado? 4, com quais coisas especificamente puras, amáveis e boas você poderia substituí-los? E por fim, o que significa meditar sobre essas coisas? Bom, já falei demais, quero passar para vocês, quero pensar também durante a nossa conversa nessas perguntas. Bianca, é com você, âncora.
Ai, minha filha, olha, você fechou a sua fala com o começo da minha. Olha que sintonia. Muita sintonia, né? Fala sério. Eu tava compartilhando aqui no começo, eu tive muita dificuldade para escrever alguma coisa, para pensar alguma coisa, para organizar meus pensamentos em relação a esse capítulo, porque, meu, é isso, é o que tá aqui. Não tem muito mais o que falar, né? E o que eu fiz? Eu fui direto para as perguntas. Mas Sim. Eu marquei as 3 primeiras. Legal. Para introduzir o meu argumento. Então, a primeira pergunta: quais são os momentos principais durante seu dia, quando a sua mente tem vontade de voltar-se para a lixeira? Como você já leu, eu vou assim, uma por uma. Eu ia ler tudo, Tá bom. Depois eu ia voltar. Tá bom. Nessa pergunta, eu gosto de grifar palavras, né? Então, momentos, eu grifei porque não é só um momento. Sim. Não é só assim, quando eu tô, sei lá, quando eu tô chateada, tal. Não é um momento, são vários momentos ao longo do dia. Uhum. Mas o que me chamou a atenção nessa pergunta é quando a sua mente tem vontade. Eu olhei e falei, pera, minha mente não tem vontade. Como assim? Eu não quero ficar no lixão. Veja bem, calma aí. Não é bem assim, essa autora tá equivocada, eu não tenho vontade. Porque eu quero pensar as coisas de Cristo e tudo mais. Mas olha a armadilha mental aí. Sim. E aí eu fiquei pensando, por que será que ela colocou tem vontade, né? Por que haveria de ter vontade de ficar no lixo? Sim. Por que haveria de ter vontade de ficar ruminando coisas que não vão me levar para mais perto de Cristo, sendo que estar mais perto de Cristo é o meu desejo. Uhum. É genuíno, Sim. é real. No fim, se você me perguntar, tem vontade de estar com Jesus? Sim, é papum ali, nem preciso pensar. Uhum. Mas por que eu tenho vontade de ficar com a minha mente em coisas que me afastam dele? E aí, assim, devem ter outras coisas que a gente pode pensar. E você pensar, nem é o garfinho, né? Porque você não é o garfinho. Exato, eu nem sou garfinho, eu quero lixo. Bom, eu pensei em 3 coisas. Por que eu teria vontade de me alimentar de lixo? Uhum. Primeira coisa que eu pensei, por não enxergar que o lixo é lixo. Sim. Essa é a primeira coisa. Eu posso não perceber que aquilo que eu estou colocando dentro da minha mente não edifica. Posso não perceber isso, posso não ter esse entendimento. Uhum. Segunda coisa que eu pensei, segunda possibilidade, por não conhecer outra opção. Uhum. Né? Um pouco, não vou dizer que é pouco provável, porque isso pode acontecer. Sim. E o terceiro ponto é por não acreditar que o banquete da graça de Deus pode me sustentar. Sim. Na hora que eu pensei nisso, eu falei, ai... Doeu. Porque, nossa, doeu, porque, poxa, parece que é uma coisa tão, tão óbvia quando a gente conversa abertamente sobre isso, mas no dia a dia, quando a gente escolhe ficar pensando no lixo, automaticamente a gente está pensando que a graça não é o suficiente. Uhum. Isso é um pouco sério. Sim. Um pouco sério. E aí, eu pensei aqui nessa frase de voltar-se para a lixeira, me veio o povo de Israel querendo voltar para o Egito. Tá. Eu não sei vocês, mas eu fico indignadíssima toda vez que eu tô lendo Êxodo, que eu tô ali, falei, mano, eles acabaram de ver todas as coisas que Deus fez. E eles mesmos reclamaram lá no começo, no capítulo 2, eles clamaram, aí o Senhor vem para libertar com forte mão de poder, tal, aquela história super cheia de aventura. Uhum. E aí eles começam a reclamar, por que você foi tirar a gente do Egito? Lá a gente tinha carne, lá a gente tinha isso. Poxa, sabe? Mas eu sou assim. Sim. Eu faço isso. Nossa, se eu tivesse escolhido outra coisa, talvez se eu... Sabe? Essas coisas, elas ficam passando na minha mente. Talvez passe na mente de vocês também. Mas, à medida que eu fui pensando nessa pergunta, eu falei, Deus tem misericórdia. Aí, na segunda pergunta, quais são os seus itens favoritos na lixeira? Poxa. Que pergunta é essa, né? Poxa. O que tornaria um lixo atraente, um item favorito, né?
E assim, pensando nas coisas que eu li, eu concluo que cada uma de nós tem uma fraqueza, certo? Sim. Cada uma de nós tem uma limitação, tem suas inseguranças. E a lixeira, ela como, né, a autora fala aqui, ela é vasta, né? Ela tem vários lixos para vários tipos de gostos, né, e tal. Então, assim, a minha fraqueza, ela pode ser autocomiseração. Ou então, a minha fraqueza, ela pode ser, sei lá, justiça própria. Sim. Então, são coisas que, de fato, eu preciso da graça de Deus para me fortalecer, para que eu não me alimente dessas coisas. Então, coisas que acontecem durante o dia, se eu fico decepcionada, se eu fico frustrada, a minha tendência é como se fosse um ímã, né? A minha tendência é ser puxada para a autocomiseração, por exemplo. Assim. Então, eu preciso da graça de Deus para me puxar do outro lado. Então, mas eu preciso escolher, né, essa coisa. Eu vou chegar nisso, calma. Não, a gente tem todo o tempo do mundo, fica à vontade. Glória a Deus, era tudo que eu precisava ouvir. A Adriana tá falando que não tem, mas se ela quiser, ela pode, eu fico aqui ouvindo você. Em quais descontentamentos você tem meditado? Essa questão do meditar, né, essa questão do gastar tempo, tipo, a gente literalmente perde tempo pensando nessas coisas. Então, essas foram as três perguntas que assim, abriram as portas para os meus pensamentos em relação a esse capítulo. E eu vi que eu tinha um comentário escrito aqui no capítulo. O pecado, ele nem sempre está totalmente exposto. Sim. A gente esconde ele, ou a gente nem tem a consciência da existência de um pensamento descontente que nos prende nesse lixão, né? Sim. É preciso cavar cada vez mais fundo, como você disse no começo, para encontrar a raiz do problema, a raiz desse descontentamento. Porém, isso requer esforço e também coragem para encarar quem realmente somos. Reconhecer que cultivamos pensamentos ruins, que somos fracas e temos medo. Sim. Isso daí tava ali, né? Sim. Uma coisa que eu percebo é que as justificativas, elas sempre tornam o descontentamento mais bonitinho. A gente sempre esconde o nosso descontentamento atrás dessas justificativas. Então, eu tenho motivos para estar descontente. Eu tenho motivos para não estar feliz, sim, sabe? Sim. Então, e a gente descreve isso com maestria. Mas se a gente olhar atentamente, é como um tumor. O descontentamento é um tumor que vai tirando a vida de tudo que está em volta. Então, a gente começa a ficar cego de tanto descontentamento que está dentro do nosso coração, e a gente só consegue ver as coisas por essa perspectiva. Somente quando eu reconheço que eu tenho a tendência de me alimentar, de alimentar a minha mente daquilo que não presta, é que eu posso primeiramente pedir perdão a Deus por rejeitar o banquete da graça e pedir por sua ajuda para me mover em direção à disciplina mental. Então, eu acredito que a gente precisa passar por esse processo de reconhecimento. Sim. Eu tenho essa tendência. Eu achei muito legal que você começou o seu comentário falando, eu reconheço, né? Sim. Foi para mim. Realmente, é para cada uma de nós. Porque a gente só vai conseguir resolver um problema se a gente reconhecer que tem um. Exato. Então, esse é o primeiro passo. Reconhecer, enxergar a miséria da tendência da nossa mente de ir para o lixão e se quebrantar diante do Senhor, pedindo perdão e graça para que a gente possa sair disso e nos mover em direção à graça. Sim. E para fechar o meu comentário, finalmente, o processo da disciplina. Sim. O exercício físico, ele pode ser pouco proveitoso, mas é uma analogia fantástica. Eu adoro analogias com exercícios físicos, treinamento físico, enfim. E eu gostei muito dessa parte que ela fala... Por que será, né? Eu gostei muito dessa parte que ela comentou, né, sobre exercício físico. E disciplinar a nossa mente requer tanto esforço quanto melhorar as nossas capacidades físicas. Eu vou compartilhar um segredo aqui, que
os professores de educação física, eles guardam só para eles. Olha. Mas eu vou dar um spoiler aqui. Atenção aí, Associação de Professores de Educação Física. Conselho de... Não, peraí, calma lá. Um se segredo explique antes, melhor. Não se atentam, mas tá publicado, então, não é tá publicado em artigos, enfim. O segredo para a gente adquirir bons resultados no treinamento físico é nunca deixar que o corpo se acostume com o estímulo que está sendo dado. Sim. Por isso que o professor de educação física é odiado, porque ele sempre provoca dor nos seus alunos. Sim. Entendeu? Verdade. Então, assim, essa é a dica. Para você conseguir melhorar sua capacidade cardiorrespiratória, você nunca pode se acomodar com o estímulo que você está dando. Você sempre tem que correr mais, você sempre tem que mudar, você sempre tem que oscilar a frequência cardíaca. Enfim, são N exemplos. Da mesma forma, a nossa fé é um músculo que precisa ser exercitado constantemente. E os estímulos que damos também precisam variar. A Nancy citou alguns versículos no começo do capítulo, mas eu quero ressaltar esses 4:8. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas Paulo ele dá uma bela lista de estímulos diferenciados para fortalecer a nossa fé. Sim. Pensar em cada uma dessas coisas, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for digno de louvor, enfim. Pensar em cada uma dessas coisas levará a nossa mente e o nosso coração para o lugar certo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sim. É isso. Muito bom! É muito interessante, né, como cada um traz sua perspectiva, e a Bianca sempre consegue trazer uma analogia, assim, claro, muito ligada ao universo dela, né, ela comentou aqui, então, pra quem não sabe, ela é uma educadora física, a minha professora de Pilates, que quase não judia de mim, assim, é uma beleza, né, mas só que não. Enfim, mas assim, é muito interessante isso, Bi, e só voltando ao início da sua fala, né, a sua perspectiva sobre as perguntas, eu acho que ressaltou o fato de que o pecado engana. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é, eu diria, que a graça de Deus nos salvou e continua fazendo isso. Porque nos livra do engano do pecado. Então, mais para isso, toda essa sequência que você deu no final, a graça nos capacita a fazer isso. A reconhecer, a buscar os estímulos, a sermos aquilo que Deus nos fez para ser, na graça dele. Isso é maravilhoso. Muito obrigada, viu? Pelos seus comentários, sempre me edificam demais. Camila, você está aí? Oi. Oi. Estou. Acho que nem precisa falar mais nada. Só dizer amém. Não, vamos lá, vou compartilhar um pouquinho. Na verdade, a gente vê o tema, né, o título, Armadilha Mental, e a gente sabe que a nossa mente vai ser o nosso maior inimigo mesmo. Né? Sim. Quando a nossa mente a impressão que ela só tá esperando alguma escorregadinha minha para eu cair em alguma armadilha. Sim. E acaba sendo ou do descontentamento, ansiedade, a tristeza, a fofoca, alguma armadilha, a minha mente vai me levar, enfim. Sim. Né? Todo mal que nos leva realmente para longe da vontade de Deus, longe de glorificá-lo e honrá-lo. É um capítulo de tirar o fôlego mesmo. Mexe muito, assim, como eu falei lá no início, porque é a nossa mente, né? E ela fala isso, uma parte que ela fala bem no começo, ela fala, nossa mente é solo fértil. E precisamos prestar muita atenção naquilo que estamos plantando. Sim. E é isso mesmo. A nossa mente não para. Como a gente citou no começo, que uma vez eu pesquisei, num Google lá, ele dava que nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. Não sei se tá nisso, não pesquisei mais. Lembrei disso, mas nem fui a fundo. Sim, é muita coisa. Porque a gente tá o tempo todo pensando em algo ou alguém. Sim. É difícil controlar tudo isso. Mas o que está ao nosso alcance a gente tem que fazer, que é o que ela vai ensinar pra gente aí, né? Então, alguns pontos que eu separei, que é o que a Bianca falou agora, que o primeiro para mim foi o de reconhecer. Sim. Né? O que eu tenho plantado, né? Ou seja, o que eu tenho pensado, onde eu tenho colocado os meus pensamentos e o meu coração no dia a dia. Quando eu estou irritada, por exemplo, qual é o motivo? Por que eu estou irritada? Sim.
claro, né? Tudo isso eu fui pensando em mim, na minha vida, porque eu fico irritada. E é sempre por algo que eu queria e não deu certo. Sim. Então eu tenho que reconhecer isso, que é o eu ali no centro, que saiu fora e aí já me levou a essa reação. Sim. Segundo, eu preciso agir. Ela fala, quando eu reconheço, é difícil reconhecer, mas vai ficar mais fácil para eu agir, porque eu não deixo apenas de pensar naquilo que não é bom, mas eu vou colocar alguma coisa boa no lugar, como você também citou. Sim. A gente não pode, né, se esvaziar, substituir. Né? Então isso vai refletir, quando eu estou preenchendo com coisa boa, vai refletir nos meus relacionamentos com Deus, quem estiver à minha volta, né? E tá colocando em prática tudo isso. Sim. E aí eu vou eliminando aquilo que não é bom. Sim. E terceiro, e não menos importante, mas acho que o mais importante, porque eu preciso de Deus, né? Sozinha eu não consigo. Isso. Eu preciso buscar a palavra dele, gastar tempo com ele, preencher a minha mente com as verdades e a esperança que me liberta. Para que eu deixe o meu passado para trás, porque normalmente são coisas do passado, é coisa que eu tô me alimentando ali de coisa que já passou. Eu preciso encontrar com o Senhor isso, para eu me libertar, porque sozinho eu não vou conseguir. De repente eu consigo um minuto, um tempinho ali, daqui a pouco eu já tô de novo naquilo que não é real. Exatamente. Eu tenho uma frase do Paul Tripp que ele falava assim: todas as coisas que gostaria de refazer quando eu olho para trás foram totalmente cobertas pelo sangue de Jesus. Não preciso mais carregar o fardo do passado sobre os meus ombros, pois hoje estou livre para me entregar totalmente à vontade de Deus no aqui e agora. Sim. E eu só vou chegar nisso se eu buscar a Deus mesmo de todo o meu coração, porque se eu não buscar, eu não vou saber, né, as verdades dele para mim. Exatamente. Né? E assim eu vou conseguir disciplinar a minha mente, que é o que né, esse capítulo vai falar. A gente precisa disciplinar, a gente precisa nos alinhar à vontade de Deus, os nossos pensamentos com o dele, no decorrer do dia. Então, quando algo fugir do meu controle ali, eu vou saber que não saiu do controle de Deus, eu vou saber que ele continua no controle, mesmo que, né, aos meus olhos ali, tá tudo errado, mas assim eu consigo descansar, porque eu sei quem Deus é. Não é fácil, porque muitas vezes a gente quer estar no controle. Muitas vezes os meus pensamentos estão no lugar errado, que aí gera aquela ansiedade, que é o que ela vai falar também no livro, e nada mais é uma forma de descontentamento, a ansiedade. Sim. Né? Sim. E aí, então, esse descontentamento vai me levar à cobiça. E ela fala que é uma forma avançada de pensar em coisas ilícitas, né? E eu vivo esse ciclo pecaminoso. E ela fala, o problema pode não desaparecer, mas o descontentamento sumiria. Isso. Porque eu percebo, assim, esse exercício mental mesmo é algo que eu preciso praticar o tempo todo. Sem dúvida. Realmente é um ciclo. Como vocês têm falado, né? A Bianca falou disso. Uma coisa vai levando a outra e às vezes é até algo... Tudo bem você pensar naquilo, mas o que tem te levado, né? A pensar em coisas que daí já está se tornando um pecado mesmo. E aí quando eu pensei no exercício, e ela cita lá o que Paulo diz em 1 Timóteo, que a Bianca falou também do exercício físico, é interessante mesmo essa analogia, porque se a gente praticar e se exercitar, né, o nosso coração e a nossa mente, a gente sabe que o proveito é muito maior, porque o benefício que a gente vai ter é eterno, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. A promessa do Senhor na nossa vida, a gente faz o exercício para ter saúde, tem a sua importância, mas o praticar e colocar a nossa mente, o coração, que é algo difícil, né? Isso. É algo todo, a gente tem que estar ali realmente praticando tudo isso para que eu consiga agradar o Senhor mesmo, né? E tudo isso é graça, né? E é celebrar mesmo diariamente a graça que me foi dada, porque é ela que me liberta do passado. E muitas vezes, não todas, mas na maioria das vezes eu percebo que os meus problemas se tornam exagerados e aumentados por causa dos meus pensamentos. Porque ao invés de eu ir correr atrás de resolver o problema em questão, eu estou lamentando as escolhas que eu fiz. Ou questionando, né? Senhor, por que eu? Nos paralisa, né?
A gente vai olhando sempre para o outro, olha para o lado e não olha para as bênçãos que o Senhor já nos deu. Sim. E aí, novamente, você volta nesse ciclo, né? E volta para a lixeira mesmo. Uhum. E a frase que ela fala, bem no final, ela vai falar: a saída da lixeira requer disciplina mental e espiritual. Sim. De novo, né? Uma disciplina mesmo, assim, de se exercitar mesmo nisso e para conseguir sair. Sim. Esse texto foi bem impactante, assim, para mim mesmo, e eu já tinha lido, e quando eu terminei, eu diante do Senhor, eu me comprometi a agradá-lo através da minha mente, assim. Amém. De me exercitar diariamente, a cada segundo, minuto, hora do meu dia, colocar a minha mente e o meu coração no Senhor. Assim, o meu desejo é estar no centro da vontade dele. Sim. Porque é impressionante como o diabo vem e quer tirar isso mesmo, né? O tempo todo querer colocar um negocinho para que a gente volte para lá de novo, para que a gente se vire muitas vezes contra o Senhor, ou, né, achar que o que a gente está fazendo é isso. Sim. E não é, né? Na verdade, é a armadilha mesmo que ele coloca para que a gente perca o foco. Exatamente. Então é isso, assim, é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo mesmo. Muito bom, Ká. E as pecinhas vão construindo a nossa conversa, né? Cada uma vai trazendo uma perspectiva e vai enriquecendo isso. E assim, né? Ouvindo a Camila falar e lembrando do que eu disse no início, né? Deus nos fez com a capacidade de pensar, né? E Deus nos fez com a capacidade de raciocinar. E fato é que a palavra nos deixa claro que nós podemos tomar as rédeas, não da nossa vida, mas dos nossos pensamentos. Por quê? Porque eles estão baseados numa verdade e na pessoa de Jesus. E na obra de Jesus. Não é no que eu faço, no que eu fiz, em quem eu sou. É simplesmente por isso. Porque senão Deus não nos daria essa capacidade. Seria uma falta de esperança. Deus nos diz, fixem os seus pensamentos em quem? Em Jesus. Aí está o ponto. Eu posso pegar os meus pensamentos e colocar no lugar certo. E é isso, Ká. Esse exercício, veja, eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Esse exercício não cansa. Esse exercício não cansa. O que cansa é a gente lutar contra o descontentamento. É a gente tendo que ficar lidando com essas guerras no nosso coração. Isso cansa. Mas colocar os olhos em Jesus, dia após dia, isso não cansa. Isso renova as nossas forças. Bênção, meninas. Vamos agora para a próxima pecinha do nosso quebra-cabeça. Ela que escolhe ficar no final, já disse isso outras vezes, então vou chamar aqui minha amiga Adriana Shibata para contribuir na última parte dessa conversa. Fala, Adri. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma mente muito fértil. É verdade esse bilhete. Deus é bastante criativo, né? Mas ele é certeiro nesses capítulos que ele envia exatamente no dia que ele envia para as nossas conversas. Amém por isso. Isso é incrível. É o milagre do Senhor mesmo. Sim. O milagre da graça, né? Como a Camila estava falando, que nos liberta de nós mesmos, desses enganos que a gente nem sabe que são enganos. Sim. Como a Bianca falou, desse lixo que a gente nem reconhece. Sim. E ele nos humilha e ele nos traz à memória aquilo que realmente nos dá esperança. Amém. Né? Lá em Hebreus, que você estava falando, sobre a gente fixar os olhos, né, os pensamentos no Senhor, em Hebreus 3, logo em seguida, ele fala para que a gente não endureça o coração. Isso. E aí é o milagre. É o milagre da graça, né? Sim. De nos trazer em humildade diante do Senhor, como
a semelhança de Cristo, né? Tomando a mesma atitude de Cristo, como fala aquele versículo, como fala lá em Filipenses, né? 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Sim. É interessante, né? Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Sim. Como forma divina, ele não precisava se humilhar. Como forma humana, ele precisava se humilhar, né? E como a gente precisa dessa humildade, desse autoesquecimento, desse descentralizar o eu e colocar o Senhor Jesus no centro de cada minuto, de cada pensamento, porque Ele é a nossa única realidade. E a Bianca falou que teve dificuldade em escrever. Eu tive dificuldade em parar de escrever. Meu Deus. Que bom. E o Bruno falou assim pra mim, meu marido, você vai pregar hoje? Então vamos sentar aqui, né, meninas? Vamos deixar ela pregar, então. Vamos lá. Já ajeitei na cadeira aqui. Prega aí, então. E a Bianca falou, né, que a gente precisa ter... Acho que foi a Bianca que falou que a gente precisa ter coragem, né, para reconhecer esses enganos. E eu digo mais, a gente precisa ter coragem para suportar o sofrimento desse reconhecimento. Sim. E dessa humilhação, né? Sim. Porque dói, porque não é fácil. Então eu acho que esse capítulo, ele falou muito sobre essa busca, esse renovar a mente do próprio Senhor, das promessas dele, e nada mais é do que tudo aquilo que a gente já está falando e ainda mais, e nos lembrando disso. E na hora que vocês estavam falando, eu pensei como é interessante, né? Porque a gente começa a ler o capítulo e começa a se lembrar de várias coisas, e vocês começam a falar, e aí o Senhor traz à memória a palavra, né? E a gente vai fazendo essas conexões cerebrais. Exatamente. Né? E é interessante porque quem conhece a imagem do cérebro e do disparo do impulso nervoso nos neurônios, é um negócio muito interessante, porque é literalmente o cérebro se iluminando. Sim. Né? Porque ele vai passando o impulso elétrico nervoso e o cérebro vai fazendo flashes e de repente aquilo toma o nosso cérebro, né? E toma o nosso coração. Glória a Deus por isso. Controle suas emoções. Chorar, né? Controle suas emoções. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e glória a Deus por isso. Né? Ela esquadrinha os nossos corações realmente, e ela traz à memória aquilo que nos dá esperança. Então esse capítulo ele fala sobre isso, ele fala sobre essa busca, ele fala sobre esse sofrer, ele fala sobre crer, né? A gente precisa crer. Ele fala sobre agir, que é a busca. Sim. Eu lembrei de uma música eu acho que é Laura Moreno, que fala: você precisa crer, que para atravessar o mar, você precisa colocar o pé na água. Então, é aquele equilíbrio e o milagre do Senhor, né, entre você se lembrar da promessa, mas você não ficar estática, você colocar o pé na água. Sim. Saber que o mar vai abrir, mas coloca lá o seu pé e o seu cajado. E esperar. Esperar. Esperar porque esse exercício, né, esse exercício de buscar e de sofrer e de crer,
e aí dos pensamentos dominarem de novo a sua mente, e aí vem a escuridão, né? E aí você se lembrar de novo que você precisa buscar o reino de Deus e a justiça dele, e não a sua justiça. E essa humilhação nesse processo, né? E esse sofrimento, que também é um privilégio de não apenas crer, mas sofrer, que está lá em Filipenses também, né? 1:9. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele. Sim. Porque é para a glória dele, porque como garfinho, a gente tem um propósito, sim, né? Que é do nosso Criador, né? E não de nós mesmos. Isso. E isso a gente pode fazer com esperança. Isso. Com esperança. Com esperança, porque ele mesmo vai agir, porque dele mesmo vem o poder, né? Amém. Eu me lembrei de um versículo que é do meu casamento, que é Efésios 3:20, que fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensando, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém. E aí eu fiquei pensando, eu falei, tudo que a gente possa pensar nessa mente fértil que Deus nos deu, para pensar nas coisas do alto e não nas coisas desse mundo, né? Sim. Nada vai ser capaz de fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Isso. Porque Amém. Só Ele é capaz de fazer infinitamente mais. As nossas preocupações, a nossa ansiedade, elas só vão gerar esse lixo, esse ciclo de morte, esse se alimentar da nossa justiça própria, esse achismo, sim, né? Enquanto a gente pregar para nós mesmas, a gente reconhecer esses nossos enganos, a gente sair dessa lixeira e renovar a mente, como fala lá em Romanos 12, a gente vai conseguir criar um hábito mental de vida. Sim. De vida. Sim. Né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E, como a Camila falou, para concluir, né? É pela graça. É pela graça e pelo poder do Senhor, né? Porque essa graça que nos liberta. Eu me lembro numa das pregações do GC dele falar que todo mundo é escravo. Sim. A gente só precisa reconhecer de quem a gente é escravo. Então a graça, ela vai nos libertar da escravidão que nós temos de nós mesmos. E ela vai nos tornar escravos de um Deus maravilhoso, criador, amoroso, que tem a vontade perfeita, boa, perfeita e agradável para as nossas vidas e para a glória dele. Amém. Amém, amém. Olha, e tudo isso é possível. E tudo que nós conversamos aqui foi possível e será possível se tornar realidade a cada dia na nossa vida, porque existe um Deus que desejou, que se revelou a nós. E se revelou a nós através do seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus se revela a nós através da sua palavra. Ele é a palavra. E eu não posso deixar de lembrar de João 8, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, se você está ouvindo essa conversa agora, hoje, de onde você estiver, saiba as lutas que você luta na sua mente. E eu sei que há muitas pessoas que lutam seriamente. Todos nós lutamos seriamente, mas talvez nós estejamos falando com alguém que esteja sofrendo muito por lutas até na sua mente. E que tem se sentido fraco, fraca, talvez nessa escuridão, não enxergando uma saída. Eu quero te dizer
Jesus é a palavra viva de Deus. E como a Adri disse, essa palavra ela é viva e ela é eficaz e ela encontra a nossa escuridão e faz a luz brilhar em meio às trevas. Então, estou terminando dizendo isso porque eu tenho certeza que esse capítulo, esse episódio, assim como alcançou as nossas vidas, assim como a Camila disse agora há pouco, eu quero me comprometer a ser mais diligente em prestar atenção nos meus pensamentos, em como eles têm glorificado ou não a Deus. Por quê? Porque Deus nos chama a uma transformação de dentro para fora. Deus nos chama a uma vida de verdade. Deus nos chama a pensamentos melhores. Deus nos chama a esperança, como a Adri terminou dizendo, e eu louvo a Deus por isso. Porque tudo isso, e essa conversa nós terminamos com esperança, porque Jesus Cristo é vivo e a sua palavra é poderosa. Eu quero pedir agora para que cada uma leia, eu sei que a gente já citou bastante o livro aqui, mas tradição é tradição. Então cada uma vai citar uma parte, um trecho, uma frase que chamou mais atenção. Eu quero começar pela Bianca. Se desejamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é na lixeira onde o encontraremos, mas sim à destra de Deus, onde Cristo está. Muitas de nossas insatisfações desapareceriam se simplesmente deixássemos de pensar nelas. Com efeito, é surpreendente quando você pensa nisso dessa forma. O problema pode não desaparecer, mas o descontentamento sumiria. Muito bom. Ká, qual é o trecho que te chamou a atenção? Uma mente determinada e um coração contente promovem um ambiente no qual o amor, a alegria, a paz, a bondade e todo o fruto do Espírito poderão crescer e se desenvolver. Muito bom. E por fim, Dri, pode ler seu texto. Remoer seus problemas a deixa irritada. Aumenta sua falta de agradecimento por aquilo que você tem e a estressa de tal modo que você não consegue desfrutar das bênçãos que já possui. Você não é uma boa companhia nem para você mesma, quem dirá para outra pessoa. Mas tendo saído da armadilha mental do descontentamento, você agora está livre para continuar a lidar com suas dificuldades e responsabilidades com uma atitude muito melhor e uma perspectiva mais clara. Boa parte de nossos problemas são exagerados, aumentados por causa de nosso pensamento pecaminoso. Muito bom. E esses foram os trechos desse livro que a gente tem lido, Contentamento, de Nancy Wilson. E eu estarei aqui na próxima, para o capítulo 6. Vocês estarão, meninas? Falem aí, estarão? Não estarão? Pelo amor de Deus, vamos deixar na mão. Começou, tem que terminar, pelo amor de Deus. Não, estaremos, com certeza. Muito bom. Então, nós aqui, você aí e até a próxima. Vou fazer uma oração para terminar e muito obrigada por essa conversa. Senhor, obrigada por nos encontrar aqui hoje com a Tua Palavra, com a verdade que toma nossa mente e nos coloca no lugar certo, diante de Ti, do Teu poder, da Tua soberania, diante de quem Tu és, nosso Salvador gracioso e misericordioso. Eu só quero Te pedir que da mesma forma em que fomos encontradas com essa graça nestes dias, que aqueles que nos ouvem possam também ser abençoados dessa forma graciosa, como só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.